E vamos para mais um Relatos de Reddit. Temos aqui, ó, emprestei o dinheiro ao meu irmão para salvar a empresa dele, depois descobri que ele comprou uma BMW 0 km. Tenho 37 anos e durante muito tempo achei que meu irmão era a pessoa mais bem-sucedida da família. Enquanto eu levava uma vida tranquila trabalhando na mesma empresa havia anos, pagando meu financiamento e construindo as coisas devagar, ele parecia estar sempre alguns passos à frente de todo mundo. Trocava de carro com frequência, fazia viagens que eu jamais teria coragem de pagar, aparecia usando relógios caros e conhecia gente importante em praticamente toda a cidade. Minha mãe dizia que ele tinha cabeça para negócios. Meu pai costumava brincar que se precisasse vender areia no deserto, meu irmão conseguiria encontrar compradores. Eu acreditava nisso. Hoje percebo que existe uma diferença enorme entre parecer rico e realmente ter patrimônio. Algumas pessoas vivem de trabalho, outras vivem de aparência. Meu irmão passou quase 15 anos sustentando uma imagem de empresário de sucesso. O problema é que boa parte daquele sucesso era construída em cima de empréstimos, dívidas e da confiança de pessoas que mais amavam ele. O meu irmão Gustavo sempre foi extremamente carismático. Desde adolescente, tinha facilidade para convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Não era aquele tipo de pessoa que enganava as pessoas de maneira grosseira, não. Pelo contrário, ele estudava, lia bastante, sabia conversar e transmitia uma segurança impressionante. Quando apresentava uma ideia, parecia já ter pensado em todas as possibilidades. Era comum ver amigos seguindo o conselho dele sobre investimento, compra de carros ou oportunidades de negócios. Até eu, que sempre fui desconfiado, acabava pedindo opinião quando precisava tomar alguma decisão financeira. Enquanto eu escolhia uma vida mais estável, o Gustavo dizia que nunca nasceu para bater ponto. Começou vendendo peças automotivas pela internet, depois abriu uma pequena loja de acessórios, mais tarde entrou no ramo da importação e, quando menos percebemos, já dizia ser dono de uma distribuidora que atendia empresas de vários estados. Para uma empresa crescer e crescer muito assim para ter uma distribuidora, é um nível muito alto. Você não é do dia para noite, não. E aparentemente, aqui, rapidamente, o cara que saía que estava vendendo, sei lá, alguma coisa no sinal, estava vendendo doce no sinal, automaticamente, em, sei lá, 8, 10 meses, um ano, o cara era o próprio fabricante do doce que ele estava vendendo no sinal já. Já era sócio da empresa do doce. Então, o cara aqui é bom, hein? Eu confesso que nunca entendi exatamente tudo o que ele fazia. Sempre parecia existir um projeto novo, uma sociedade nova, uma nova oportunidade. Curiosamente, apesar de mudar tanto de ramo, ele nunca aparentava estar mal. Muito pelo contrário. Morava em um condomínio bonito, dirigia carros caros e fazia questão de mostrar nas redes sociais uma rotina que parecia perfeita. Nossa família tinha orgulho dele. Minha mãe adorava mostrar fotografias das viagens que ele fazia com a esposa. Meu pai dizia que o Gustavo tinha herdado o espírito empreendedor do nosso avô. Eu ficava feliz por ele. Nunca senti inveja. Na verdade, eu admirava a coragem que ele tinha de arriscar enquanto eu seguia um caminho muito mais previsível. Eu sempre achei que cada um encontrava seu jeito de vencer na vida. Tudo começou a mudar em uma noite de domingo. O Gustavo apareceu na minha casa sem avisar. Era uma situação completamente incomum. Nós nos dávamos bem, mas dificilmente fazíamos visitas inesperadas. Assim que entrou, percebi algo diferente. Pela primeira vez em muitos anos, ele parecia cansado. Não era o irmão confiante que costumava dominar qualquer conversa. Sentou no sofá, recusou o café e ficou alguns segundos olhando para o chão antes de começar a falar. Disse que a empresa estava atravessando uma fase complicada. Segundo ele, um cliente importante havia atrasado pagamentos, alguns contratos tinham sido cancelados e aquilo gerou um efeito dominó no caixa. Ele explicou tudo com uma riqueza de detalhes que tornava a história extremamente convincente. Falava sobre fluxo de caixa, capital de giro, fornecedores e prazos bancários. Em nenhum momento pediu dinheiro diretamente. Primeiro fez questão de mostrar que havia tentado todas as alternativas possíveis. Só depois comentou que precisava de um empréstimo temporário para manter a empresa funcionando até a entrada de novos contratos. Ele não estava pedindo qualquer valor. Precisava de praticamente todas as economias que eu havia juntado durante quase 8 anos. Meu primeiro impulso foi negar. Não porque eu não quisesse ajudar, mas porque aquele dinheiro tinha um destino muito claro para mim. Minha esposa e eu estávamos planejando comprar um apartamento maior. Já tínhamos encontrado um imóvel ideal e faltava apenas alguns meses para completar a entrada. Expliquei isso ao Gustavo. Ele respondeu que entendia perfeitamente que jamais colocaria meu futuro em risco. Disse que se eu não pudesse ajudar, encontraria outra solução. Foi justamente essa reação que me desmontou. Ele não insistiu, não fez drama nenhum, não apelou emocionalmente, levantou para ir embora dizendo apenas que tinha tentado. Antes de sair, comentou com uma única frase que ficou na minha cabeça durante dias. Se eu deixar essa empresa quebrar agora, mais de 30 famílias ficam sem salário. Naquela noite quase não consegui dormir. Passei os 2 dias seguintes conversando muito com minha esposa. Ela conhecia o Gustavo havia mais de 10 anos e também tinha uma boa impressão dele. Sempre dizia que meu irmão era impossível, mas extremamente trabalhador. Fizemos contas, olhamos nossa reserva financeira e chegamos à conclusão de que conseguiríamos adiar a compra do apartamento por alguns meses. Não era o ideal, mas também não seria o fim do mundo. Afinal, se a empresa realmente quebrasse, dezenas de funcionários perderiam o emprego. Além disso, tratava-se do meu irmão. Nunca imaginei que precisaria desconfiar dele.
Antes de fazer a transferência, tomei apenas um cuidado. Pedi que assinássemos um contrato simples de empréstimo entre pessoas físicas. Não porque achasse que ele não pagaria, mas porque minha esposa insistiu que seria melhor se fosse tudo documentado. O Gustavo riu quando mostrei o contrato. Disse que aquilo era coisa de quem assistia muito filme americano, mas assinou sem reclamar. Inclusive, fez questão de escrever de próprio punho que devolveria todo o valor em até 8 meses com uma pequena correção monetária. Naquele momento, achei até bonito ver que ele entendia minha preocupação. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Gustavo mandava mensagens agradecendo, disse que havia conseguido colocar alguns fornecedores em dia e que a situação estava começando a melhorar. Às vezes ele enviava a fotografia da empresa funcionando normalmente e comentava que, graças àquela ajuda, conseguiria atravessar a fase mais difícil. Eu me sentia feliz por ter tomado aquela decisão de ajudá-lo. Minha esposa também começou a ficar mais tranquila. Passamos a acreditar que em poucos meses tudo estaria resolvido. O curioso é que depois daquele empréstimo, o Gustavo desapareceu um pouco. Não era a ausência completa, mas deixou de visitar nossos pais com tanta frequência e passou a responder mensagens sempre dizendo que estava trabalhando demais. Achei compreensível. Quem administra uma empresa realmente enfrenta períodos muito corridos. Nosso pai comentava que o filho dele deveria estar reconstruindo o caixa de negócios e que era melhor não atrapalhar. Ninguém via aquilo como algo estranho. Cerca de 2 meses depois, aconteceu uma situação que, olhando hoje, deveria ter despertado minha desconfiança imediatamente. Eu estava almoçando com alguns colegas de trabalho, quando um deles comentou que tinha visto meu irmão dirigindo uma BMW novinha em folha. Dei uma risada e respondi que provavelmente ele deveria estar negociando algum carro para um cliente, porque sempre fazia esse tipo de negócio. O assunto acabou ali. Nem cheguei a perguntar para o Gustavo. Na minha cabeça era impossível alguém pedir dinheiro emprestado para salvar uma empresa e poucas semanas depois comprar um carro daquele valor. Só que alguns dias mais tarde fui à casa dos meus pais para um churrasco de domingo e cheguei um pouco mais cedo. Enquanto estacionava o carro, ouvi um barulho de um motor entrando na garagem. Quando olhei para trás, vi exatamente a BMW que meu colega tinha falado, 0 km, ainda com aquele cheiro característico de carro novo. Meu irmão desceu sorrindo, apertou minha mão como se nada tivesse acontecido e começou a mostrar o veículo para nosso pai. Explicava detalhes do motor, do acabamento interno, do painel digital e de todos os opcionais com entusiasmo de uma criança que ganhou o brinquedo dos sonhos. Eu fiquei parado olhando para aquela cena alguns segundos, não conseguia acreditar. Minha primeira reação foi pensar que talvez o carro fosse de algum cliente. Então eu esperei a conversa terminar e perguntei naturalmente de quem era. Ele respondeu cheio de orgulho: "Agora é meu." Naquele instante eu senti um frio no estômago. Olhei para ele esperando alguma explicação, aquela frase de que tudo fizesse sentido, mas ela nunca veio. Pelo contrário, o Gustavo começou a contar que tinha conseguido uma oportunidade incrível, que fez um negócio excelente e que quando você trabalha duro precisa aprender a aproveitar as chances que aparecem. Enquanto ele falava sobre parcelas, valorização do mercado e custo-benefício, eu só conseguia pensar em uma coisa. 2 meses antes, aquele mesmo homem estava sentado na minha sala, dizendo que a empresa corria risco de quebrar. Agora parecia dirigindo um carro que custava mais do que o meu apartamento que eu estava querendo comprar. Respirei fundo, esperei nossos pais entrarem na sala e pedi para conversar com ele a sós. Foi a primeira vez que vi o sorriso dele desaparecer. Olha, gente, eu vou dar o meu parecer aqui nesse momento, tá? A depender do acordo que foi feito, que aparentemente foram de 8 meses para poder pagar o valor, e eu não me lembro se necessariamente foi tipo mês a mês vai pagar, ou no final de 8 meses vai dar o valor inteiro. Porque se foi isso realmente, não, daqui a 8 meses eu vou, pode ficar tranquilo que em 8 meses eu vou pagar. Então, tipo assim, você tem que ficar tranquilo, né? Foi o acordo que foi feito, beleza. Ainda que você ainda fique pensando, nossa, ele comprou um carro agora, me pediu dinheiro emprestado 2 meses atrás, como é que pode isso? Não era para ele estar economizando para poder me pagar de volta, né? E o carro é mais caro que o apartamento, aparentemente, que ele falou, né? E assim, realmente dá aquele incômodo. Agora, se no acordo ele falou, por exemplo, não, se eu tiver o dinheiro logo, eu já pago logo e comprou um carro zero, aí é complicado, velho. Aí é muito complicado. Como é que alguém que tá devendo compra um carro zero, uma BMW ainda, para poder gastar esse dinheiro, ainda pagar parcela, que aparentemente está pagando parcela, ou seja, não deve ter sido um valor baixo de parcela, uma BMW. Se a gente considerar uma BMW zero hoje, talvez a mais barata custe 300 mil reais, 290 mil, acho que é uma 320i, 280, 290 mil. Não é um valor pequeno. Não é um valor pequeno. Esperei os nossos pais entrarem e fechei a porta da garagem. Não levantei a voz, apenas perguntei uma coisa que para mim parecia óbvia. Como que alguém que dizia estar desesperado para manter a empresa funcionando conseguia comprar um carro daquele valor em apenas 2 meses depois de pedir praticamente todas as economias do próprio irmão? O Gustavo nem tentou esconder o incômodo. Cruzou os braços, respirou fundo e respondeu que eu estava confundindo as coisas. Segundo ele, a empresa realmente tinha entrado em dificuldades, mas havia fechado um contrato importante naquela semana. Diz que a BMW não era um luxo, mas um investimento na imagem da empresa, porque precisava transmitir credibilidade aos clientes. Confesso que quase acreditei. Meu irmão sempre teve facilidade de transformar qualquer decisão questionável em algo aparentemente lógico, só que dessa vez existia um detalhe diferente.
Eu não estava olhando para um desconhecido, eu estava olhando para alguém que tinha me pedido ajuda, dizendo que correu o risco de fechar as portas. Eu vou dar o meu parecer para isso aqui também. Eu realmente acho, e isso é muito válido, se vocês procurarem a história de Felipe Tito, ele falou que na época, logo no início, quando o Instagram estava começando ali, né, as coisas estavam começando a se transformar no que deveriam ser, ele começou a comprar coisas para aparecer que tinha um poder monetário maior para que as pessoas pagassem mais ali numa divulgação, numa publi, por aí vai. Isso realmente existe. Às vezes, quando você tem, por exemplo, um patrimônio de, sei lá, 10 mil reais, que é um patrimônio pequeno. Com esse patrimônio de 10 mil, você tem, por exemplo, um Onix, que é um carro bom, mas é um carro popular, e uma outra pessoa que tem um patrimônio de menos 500 mil reais, mas tem uma Mercedes, por exemplo. Na sua cabeça, você vai pensar que o da Mercedes é rico, sendo que quem está melhor de vida é o que tem 10 mil e o Onix ali quitado, por exemplo. Entende? Mas assim, às vezes na cabeça de quem trabalha com isso, de quem tem que mostrar uma imagem um pouco melhor, e muita gente, principalmente no ramo da internet, faz isso. Tanto que se você olhar normalmente para uma pessoa, vamos dizer, um cara, sei lá, qualquer cara grande que você imaginar, pense em qualquer pessoa grande que você imaginar aí na internet, na mídia, e você, vamos dizer, tal pessoa às vezes tem, sei lá, 20 milhões de patrimônio. Às vezes você acha que é 50 pelo estilo de vida que essa pessoa mostra ter. Ela aparenta ter 50. Então, assim, é uma lógica, na minha opinião, um pouco torta, mas realmente é isso que a galera faz muito. Tipo, usar da visibilidade de coisas materiais para transformar em dinheiro posteriormente. Nisso daqui acontece muito, tá? Muito, não é pouco não. Se a situação havia melhorado tão rapidamente, por que ele não tinha me ligado para dizer que poderia começar a devolver o dinheiro? Porque a primeira grande movimentação financeira depois da crise tinha sido justamente comprar um carro importado. Perguntei exatamente isso para ele. Ele respondeu que eu precisava ter paciência. Disse que o dinheiro da empresa não poderia ser confundido com o dinheiro pessoal e que existia toda uma estratégia financeira por trás daquela compra. Falava usando termos técnicos, exatamente como fazia quando queria convencer alguém, mas pela primeira vez na vida, aquelas palavras já não produziam o mesmo efeito em mim. Eu não estava ouvindo um empresário explicando a decisão de negócios. Eu estava ouvindo meu irmão tentando justificar um luxo comprado enquanto ainda devia dinheiro para a própria família. A conversa terminou mal. Ele disse que eu estava agindo como um banco e não como irmão dele. Respondi que banco pelo menos recebia as parcelas em dia. Foi a primeira vez em muitos anos que fomos embora de um encontro de família sem nos despedir direito. Naquela semana comecei a prestar atenção em algumas coisas que antes passavam despercebidas. Entrei nas redes sociais do Gustavo e notei que as viagens nunca tinham parado. Restaurantes caros continuavam aparecendo, hotéis de luxos, passeios de lanche, jantares sofisticados continuavam sendo publicados com a mesma frequência de antes. A única diferença era que, durante meses, eu tinha escolhido acreditar que aquilo tudo fazia parte da vida de um empresário bem-sucedido. Agora comecei a enxergar outro padrão. A imagem de sucesso parecia importante demais para alguém que dizia estar lutando para manter a empresa viva. Alguns dias depois recebi uma ligação completamente inesperada. Era um homem chamado Eduardo. Ele perguntou se eu era irmão do Gustavo. Respondi que sim. Houve alguns silêncios antes de ele me fazer uma pergunta que mudou completamente minha visão sobre aquela história. Ele falou assim: ele também pediu dinheiro emprestado para você, dizendo que precisava salvar a empresa? Meu corpo inteiro gelou. Descobri naquela conversa que eu não era o único. O Gustavo havia procurado uns antigos amigos, um primo distante, dois fornecedores e até um ex-sócio, usando praticamente o mesmo discurso. Mudavam apenas alguns detalhes da história. Para um, dizia que precisava pagar funcionários. Para outro, dizia que era um contrato importante que exigia capital de giro. Para outros, falavam em impostos atrasados, mas o roteiro era praticamente idêntico. Naquele momento eu percebi que eu não tinha ajudado meu irmão não. Eu tinha financiado mais uma peça da aparência de sucesso que ele fazia questão de manter. Procurei imediatamente nosso pai e contei tudo. No começo ele se recusou a acreditar, disse que devia existir algum tipo de mal-entendido. Afinal, Gustavo sempre foi inteligente, sempre trabalhou muito e jamais pisaria na própria família daquele jeito. Então, mostrei as mensagens, os comprovantes, o contrato e coloquei nosso pai para conversar com o Eduardo. Pela expressão dele ao desligar o telefone, percebi que a ficha realmente tinha caído. Marcamos uma reunião de família. Pela primeira vez, ninguém deixou o Gustavo conduzir a conversa. Nosso pai perguntou diretamente quanto ele devia. Ele respondeu que não sabia exatamente. Minha mãe começou a chorar. Eu pedi que ele falasse a verdade. Depois de quase uma hora de discussão, descobrimos que a empresa nunca esteve perto de quebrar da forma como ele contou. Havia dificuldades, como em qualquer outro negócio, mas nada que justificasse os empréstimos. O verdadeiro problema era outro. O Gustavo tinha criado um padrão de vida muito acima daquilo que ele realmente ganhava. Parcelava carros, refinanciava dívidas, fazia novos empréstimos para pagar antigos e precisava constantemente de dinheiro novo para manter a imagem de empresário de sucesso.
A empresa existia, funcionava, mas nunca gerou o lucro que ele dizia gerar. Grande parte daquele patrimônio era financiado, alugado ou simplesmente comprado com dinheiro emprestado. Durante anos, ele viveu como se fosse um milionário. Na prática, estava apenas empurrando uma bola de neve cada vez maior. Quando nossos pais descobriram tudo, foi como se uma venda tivesse caído dos olhos deles. Minha mãe percebeu que uma parte das viagens publicadas nas redes sociais sequer tinham sido pagas por ele. Algumas eram convites de fornecedores, outras tinham sido parceladas em dezenas de vezes. O carro novo também não era fruto de um grande negócio. Era apenas mais uma prestação gigantesca assumida para alimentar um ego de uma imagem que não conseguia sustentar. Meu pai foi direto. Disse que, antes de pensar em qualquer outro investimento, Gustavo teria que devolver cada centavo das pessoas que confiaram nele. Meu irmão tentou argumentar, dizendo que precisava de tempo. Eu respondi que já tinha dado tempo suficiente. Como ele não cumpriu o contrato que havia assinado comigo, entrei na justiça. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Não porque eu tivesse dúvidas sobre estar certo, mas porque nunca imaginei que eu precisaria processar o meu próprio irmão. O processo demorou mais de um ano. Durante a investigação financeira apareceram dívidas que nem nossa família conhecia. Alguns bens foram penhorados, inclusive a BMW que ele fazia tanta questão de exibir. Ver aquele carro sendo levado pelo guincho foi simbólico. Não porque eu desejasse humilhá-lo, mas porque finalmente a aparência começou a dar lugar à realidade. Recebi meu dinheiro de volta de forma parcelada, conforme a determinação judicial. Não foi rápido nem agradável, mas eu recuperei praticamente tudo que havia emprestado. A empresa dele não fechou imediatamente, ela simplesmente encolheu. Sem dinheiro fácil vindo da confiança das pessoas próximas, o Gustavo precisou aprender algo que nunca tinha feito: viver dentro da própria realidade. Hoje nós nos falamos em aniversários e datas importantes, mas nossa relação nunca mais voltou a ser a mesma. Eu consegui perdoar meu irmão pelo que aconteceu, guardar ódio só me machucaria, mas confiar novamente é outra história. Às vezes penso que o dinheiro nunca foi o maior prejuízo daquela situação. O que realmente foi embora naquele dia foi a certeza de que algumas pessoas jamais seriam capazes de usar a própria família como solução para os próprios erros. E quero terminar perguntando para vocês: se um dia um irmão de vocês pedisse uma quantia dizendo que era para salvar a empresa e poucas semanas depois aparecesse dirigindo uma BMW 0 km, vocês conseguiriam perdoar depois que ele devolvesse o dinheiro? Ou a confiança acabaria para sempre? Olha, eu vou dizer exatamente o que eu faria, tá? Eu não tenho irmãos, eu sou filho único. É uma coisa muito positiva, inclusive, tá? Ser filho único é muito bom. Mas, assim, é- é, são situações onde eu gostaria de ter um irmão, tá? Eu ficaria feliz se tivesse um irmão, se fosse próximo a mim. Por exemplo, um irmão que, pô, eu trabalho com internet, eu vivo isso daqui todos os dias, então ter um irmão que fizesse o mesmo que eu, trabalhasse junto comigo, estivesse ali e fosse certinho, um irmão mesmo, não irmão na família, né, na árvore genealógica, mas na vida totalmente oposto. Eu não queria isso, eu queria um irmão mesmo. Então, assim, ó, se eu tivesse um irmão que chegasse a fazer isso aqui comigo, eu ia ficar muito bolado, velho. Muito bolado, muito bolado. Porque, primeiro, que eu não iria realmente acreditar. Eu ia imaginar que, se eu fosse muito próximo do meu irmão realmente, eu não imaginaria que ele fizesse isso. E provavelmente ele falasse, se ele falasse assim, pô, irmão, terminei comprando uma BMW com dinheiro. Eu ia falar, rapaz, você tem certeza? Você vai me devolver o dinheiro mesmo em 8 meses? Vou, eu falo, não, beleza. Siga a sua vida da forma que você deve seguir aí. Faça as coisas que você acha que deve fazer para poder continuar a sua vida, mas assim, entenda que você tem que pagar, tá? Então, não tem como voltar a ser a mesma coisa depois de um processo, gente. Sabe, tipo, você processar uma pessoa por receber o dinheiro, não tem como ser a mesma. Eu acho muito difícil. Imagine você ter que processar algo e falar assim, não, eu vou processar, sei lá, fulano da sua família, sei lá, seu pai, porque seu pai pegou o dinheiro para fazer uma coisa, você não vai conseguir mais da mesma forma, o olhar vai ser diferente, você pode falar oi, oi e tal, mas não vai ser igual, gente, não vai ser igual. Então, essa situação é difícil, velho. Muito difícil, muito difícil. Mas me conta aqui embaixo o que você acha. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e muito obrigado por assistir até aqui.